Bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre Napoleão no poder, módulos 25, 26 e 27. Nós vimos que o processo da Revolução Francesa levou Napoleão ao poder. Napoleão ele nasceu na ilha de Córcega e ele era filho de uma pequena nobreza local. Ele foi enviado, no ano de 1789 para reprimir revoltas em todo o país da França. Depois, em 1791, ele ingressou no Clube dos Jacobinos. Em 1796 e 1797, ele fez uma campanha na Itália e depois ele foi para uma campanha no Egito. E do Egito ele volta para a França, onde, apoiado pelos girondinos, que é a alta burguesia francesa, ele dá o golpe do dia 18 de Brumário e assume o poder francês. Bom, quando ele reassume o poder, ele instala o consulado. Um consulado é um governo composto por 3 cônsules e Napoleão é o mais importante deles. Nesse contexto, Napoleão começou a nomear funcionários, comandar o exército, ele proíbe greves e ainda reata relações com a Igreja Católica. O poder do Napoleão ele vai ser instaurado em 2 partes, O consulado e o império, que vai de 1799 até 1815. Durante o consulado também, o Napoleão ele criou o Banco da França em 1808. E dessa forma, ele vai controlar aí os processos inflacionários e vai estimular o desenvolvimento econômico apoiando as indústrias. Vamos lembrar que o governo dele vai ser um governo que vai apoiar os burgueses. Ele vai continuar com aquela ideia iluminista de propriedade privada, ele vai dar apoio para a burguesia, ele vai continuar com todas essas ideias que surgiram na Revolução Francesa. Vamos lembrar que Napoleão ele governou como cônsul de forma ditatorial, com a ajuda de mais 2 cônsules, mas a opinião de Napoleão sempre era a mais forte. Os outros dois cônsules, eles eram apenas mais consultivos. Ele também agia, como um déspota esclarecido e sempre a favor da burguesia. Ele moderniza a França e industrializa a França. Ele também vai fazer reformas na educação pública e na cultura francesa. Napoleão também vai criar o Código Napoleônico, Ou então o Código Civil, que é um conjunto de leis que consolidava os princípios revolucionários franceses. Esse código estabelece que todos os homens são iguais perante a lei. Ele vai ter também o direito ao casamento, direito ao divórcio, separação definida entre Estado e Igreja, direito à propriedade, vai fixar também a volta de escravidão nas colônias francesas e proibir a greve dos trabalhadores na França. Em 1804, o Napoleão ele fez um plebiscito para uma votação, para saber se o povo da França queria transformar ele em imperador. E aí, lógico, o povo da França falou que queria que o Napoleão se tornasse imperador. E no dia 2 de dezembro de 1804, Napoleão ele foi coroado imperador da França. Foi na Catedral de Notre Dame. E quando o Papa estava coroando o Napoleão tira a coroa da mão do Papa e ele mesmo coloca a coroa na cabeça dele. E isso aí serve para mostrar que agora quem manda na França é o Napoleão e que a igreja tem o seu lugar e quem comanda o Estado todo é Napoleão. E agora nós já vamos falar do poder do Napoleão no Império, que vai de 1804 a 1815. Agora ele se tornou imperador. Olha, professor, ele é um rei? Não, ele é um imperador. Inclusive, ele não vai fazer o que a burguesia absolutista fazia. Lembra do antigo regime? Ele não vai fazer isso. Ele vai governar, mas ele vai governar de uma forma diferente. Ele vai pegar o poder todo para ele, mas ele vai continuar investindo na França, ele vai continuar investindo em indústria, ele vai continuar do lado da burguesia, entende? Ele vai fazer coisas diferentes que o antigo regime não fazia, o Napoleão ele vai fazer. Mas sim, ele vai pegar o poder todo para ele. Enquanto ele se organizava dentro do território francês, ele também começou uma conquista expansionista de território. E ele vai tentar pegar todos os territórios que ele conseguir.
e ele vai declarar que são suas inimigas a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia. Vai acontecer também a primeira coligação. Essa primeira coligação foi em 1792 e ela foi realizada pela Áustria e pela Prússia, né, que foram investidas contra a França. Mas em 1797 a coligação é desfeita e tem muito mais vantagens para a França do que para os outros países, né? E a resistência das tropas francesas, elas são comandadas por Napoleão. Depois a gente vai ter a segunda coligação. A segunda coligação ela foi liderada pela Inglaterra, pela Rússia e Áustria e foi no final de 1798 e vai até 1802, quando Napoleão já estava sendo aí o governador da França. Aí vai surgir o Tratado de Amiens, que vai fazer com que a segunda coligação acabe. Ela vai trazer aí uma paz temporária para os dois maiores rivais, que são a Inglaterra e a França. Aí vai acontecer a terceira coligação em 1803 e vai ser formada, né, pelos ingleses com os austríacos e os russos e vai ser de novo contra os franceses. Em 1805, Napoleão ele já era imperador e a Inglaterra e a França vão se enfrentar de novo numa batalha naval e a França vai ser derrotada. Então, em 1806 vai acontecer a quarta coligação, que vai ser os países da Inglaterra, a Rússia, a Prússia contra a França. A Prússia vai ser derrotada, mas Napoleão não consegue de jeito nenhum derrotar a Inglaterra. Então, o que acontece? Napoleão vai decretar o bloqueio continental. E qual que é a ideia desse bloqueio continental? A ideia do bloqueio continental é que todo mundo pare de comercializar com a Inglaterra. Bom, o que foi o bloqueio continental? Napoleão ele já tinha falado que ele considerava que eram inimigos da França os países que eram absolutistas, que era a Áustria, a Prússia, e países industrializados, que era como a Inglaterra. E ele vai tentar invadir a Inglaterra, mas a posição da Inglaterra era favorecida. Aqui eu tenho o Canal da Mancha, aqui a gente está vendo, aqui eu tenho o território francês, aqui eu tenho o território inglês, aqui é o Canal da Mancha. Se a gente for olhar aqui pela foto do satélite, que é o Canal da Mancha, o território da França e o território da Inglaterra, vamos lembrar que a Inglaterra é uma ilha, e a gente já viu em aulas, inclusive passadas, que a Elizabeth e o Oliver Cromwell, eles fortaleceram a marinha da Inglaterra, então o Napoleão não conseguia passar para o território inglês, então ele vai decretar o bloqueio continental, que é ninguém comercializa com a Inglaterra. A ideia era a Inglaterra quebrar. Quando a Inglaterra quebrasse, ele ia assumir o poder das indústrias francesas, né? Só que aí o que acontece? Teve países que não aderiram ao bloqueio continental. Portugal, por exemplo, foi um deles. E por que Portugal não aderiu ao bloqueio continental? Portugal não tinha como aderir a esse bloqueio continental. Portugal ele devia muito para a Inglaterra, né? Com o Tratado de Mituém, de panos e vinhos, o Portugal ele dependia da Inglaterra, inclusive dos produtos manufaturados dela. Então não tinha como ele bloquear de vez com o comércio com a Inglaterra. Então Napoleão invadiu os países que eram aliados da Inglaterra. Para invadir Portugal, Napoleão vai fazer um tratado com a Espanha, que também não vai dar certo, então ele vai derrubar o Carlos IV da Espanha e vai nomear o irmão dele, José Bonaparte I, ao trono da Espanha. E a família real, né, vai vir para o Brasil em 1808 e ela vai se esconder aqui no Brasil em 1808 do Napoleão. Então, aqui a gente já tem o tamanho da expansão do território de Napoleão. O território verde são os países que não ficaram do lado de Napoleão, mas o resto todo Napoleão pegou para ele, né? Então, o Império Napoleão já tinha adquirido um território bem vasto para o Império Francês, para o Império Napoleônico aí, né?
Então, o que aconteceu? Em 1812, o czar russo, ele voltou atrás e não entrou no bloqueio continental. Mas por que ele não entrou no continental? Por que ele saiu, inclusive, do bloqueio continental? Ele saiu do bloqueio continental porque a Rússia é um país muito pobre. A Rússia é um país agrário, né? E ela dependia também da Inglaterra, ela dependia dos produtos manufaturados da Inglaterra. Então ela não conseguia ficar fora desse bloqueio continental, né? As pessoas na Rússia já estavam passando fome. Em 1812, Napoleão ele vai tentar invadir a Rússia e vai ter a sua primeira derrota aí nesse Império Napoleônico. Aqui eu coloquei esse mapa da Rússia para a gente ter noção do tamanho do território da Rússia, né? Aqui com relação ao mapa, para a gente saber mais ou menos o que vai acontecer. Bom, Napoleão, quando ele vai invadir a Rússia, quando ele invade a Rússia, né? Todo mundo na história fala que ele foi derrotado pelo general Inverno. Por quê? Porque na Rússia existem temperaturas que chegam abaixo de 30 graus. Então é muito frio mesmo. E o que aconteceu? O povo, o exército de Napoleão começou a invadir o território russo e foi invadindo. E os russos eles viram que eles não tinham a menor chance contra Napoleão. Então, qual que foi a estratégia deles? Foi a política da terra arrasada. Essa política da terra arrasada era o seguinte: o exército russo, eles iam para dentro do território russo e ao tempo que eles caminhavam, eles queimavam tudo que tinha pelo caminho. Então, quando o exército napoleônico chegava, a única coisa que eles encontravam era frio e fome. E eles estavam falando para Napoleão, olha, não tem como prosseguir. Napoleão falou, não, continua, continua. E aí o frio e a fome foi matando o exército de Napoleão. E essa foi a primeira derrota de Napoleão, né? Então aí 640 mil homens, mais ou menos, que o exército francês tinha, sobraram apenas 30 mil. Então Napoleão perde a batalha para o general Inverno. Então, em 1803, Napoleão é derrotado e ele é levado para a ilha de Elba. Só que ele consegue escapar dessa ilha de Elba. Então, Napoleão fugiu da ilha de Elba e quando Napoleão foge da ilha de Elba, ele volta para Paris e vai para o governo de 100 dias. Mas o que aconteceu? O Luís XVIII da dinastia Bourbon, ele já tinha pegado o trono lá na França. Então, quando o Luís XVIII ele descobre que Napoleão está chegando, o Luís XVIII ele foge, porque Napoleão era uma pessoa que o povo gostava. Ele sabia que o povo não ia brigar por ele. Então, o Luís XVIII foge e Napoleão assume o governo dos 100 dias. Ele vai ficar só durante 100 dias no governo, né? Que vai ser de março a julho. Só que aí o que acontece? Napoleão, em vez dele ficar quieto, em vez dele sossegar, não, Napoleão queria vingança contra a Inglaterra. E aí nessa vingança contra a Inglaterra, ele é derrotado pelo general Wellington na batalha de Waterloo. E aí depois ele é levado para a ilha de Santa Helena, e na ilha de Santa Helena ele fica até a sua morte. Página 200, Napoleão no poder, módulo 25, 26 e 27, exercício de aplicação. Número 1. A era napoleônica, iniciada com o golpe 18 de Brumário, foi marcada por várias realizações, entre as quais podemos destacar a letra A, a criação do Código Napoleônico, a fundação do Banco da França e intervenções no ensino francês. Com medidas para combater e equilibrar a crise econômica e financeira, foi criado o Banco da França em 1800 e intervenções foram promovidas na área educacional, alterando o conteúdo de algumas disciplinas e reorganizando o sistema educacional como um todo. E em 1804 foi criado o Código Civil Napoleônico. Número 2. Caracterize o Código Civil Napoleônico, ressaltando os interesses que ele abrangeu. Bom, o Código Napoleônico ele foi editado em 1804 e consolidou os interesses da burguesia francesa, garantindo os princípios revolucionários de igualdade perante a lei, a abolição dos privilégios feudais e a inviolabilidade de propriedade. Contudo, do ponto de vista político e econômico, o povo foi mantido afastado das esferas de influência.
Número 3. Para a Inglaterra, qual foi o significado da transferência da corte portuguesa para o Brasil? Para a Inglaterra, a transferência da corte portuguesa para o Brasil foi importante, porque ela tinha interesse em monopolizar o comércio de mercadorias inglesas, tanto na metrópole quanto na colônia portuguesa, que já consumiam produtos ingleses desde o século anterior. Bom, nós temos artigos aí do Código Napoleônico. Leiam os artigos e pausem o vídeo um pouquinho. Agora que vocês já leram, vamos lá. 4. Esses artigos do bloqueio continental decretado pelo imperador da França em 1806 permitem notar a disposição francesa de, letra E, debilitar economicamente a Inglaterra em processo de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa. A Inglaterra era a maior potência marítimo-comercial da época e rivalizava com a França, buscando enfraquecer os ingleses. Então Napoleão determinou o bloqueio continental, que foi uma medida de proibição de comércio entre os países europeus e a Inglaterra, letra E de escola. Número 5. A campanha da Rússia, iniciada por Napoleão em 1812, tinha como finalidade obrigar o país russo, a letra D, a cumprir o bloqueio continental e a suspender a interdição da entrada de produtos manufaturados franceses e a letra D de dado. Meninos, não se esqueçam de fazer as atividades dos exercícios propostos. Os exercícios propostos são o 6, o 7 e o 8 e o para conferir. Não se esqueçam de fazer essas atividades e até a próxima aula.